Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo define novo técnico, Alisson não vai mais pro Corinthians e tem muita coisa nessa história, inclusive o São Paulo já tem novo reforço para a posição do Alisson. Rafinha chegou chegando, deu a coletiva de apresentação com muitos pontos a se destacar de uma forma assim bombástica e espetacular, expondo e falando muitas coisas, e o São Paulo vai enfrentar o Flamengo pela estreia do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo, também com muitas vertentes. Tudo isso e muito mais eu trago aqui neste vídeo recheado de todas as últimas informações e últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Galera, chega mais porque tem muita coisa para nós conversarmos. O Alisson, por enquanto, não vai mais pro Corinthians. É muito estranho, né? É muito estranho. Tinha falado, já alertado aqui para vocês, falei, os Corinthians não vai pagar. São Paulo fez muito bem de não liberar antes do pagamento. Uma história esquisitaça, esquisitíssima demais do Corinthians não fazer o... Estão brincando, né? Não fez o depósito, realmente não efetuou o pagamento. Falam em Pix, não fez o Pix de 1 milhão pelo Alisson. Na verdade são 1,5 milhão, né? Ia pagar 1 milhão e os depois o meio milhão, sabe lá Deus, né? Ia pagar 1 milhão de forma imediata, arcando com 100% dos salários, aquela coisa toda, ia levar o Alisson. Só que o Corinthians fala que não consegue arcar com esse custo do empréstimo do Alisson, né? O empréstimo iria acontecer com a liberação total era 1,5 milhão, o Corinthians iria pagar agora 1 milhão. Depois iria pagar o meio milhão, né? Ia pagar 1 milhão agora pela liberação do Alisson. Não vai conseguir fazer. Acontece que ficou agora muito estranho, né? A torcida inteira está revoltadíssima com o Alisson e não era para menos. O Alisson, uma atitude assim bem estranha em relação ao São Paulo, que mostra não ter o mínimo de empatia, identificação e consideração pelo clube. Cara, ele pode ser profissional, o que for, né, e jogar em qualquer outro clube, mas a forma como ele fez de querer fugir, sair correndo do São Paulo, clube que pra mim ele deve tudo, né? O clube que o Alisson nunca foi jogador, você nunca foi nada, nunca teve Cruzeiro, Grêmio, assim, participações assim ridículas. O bom momento que ele teve foi ganhando aquela Copa do Brasil pelo São Paulo com o Dorival, isso é verdade, né? Foi só o bom momento que ele teve. Aí ele quer sair dessa forma. O Zubeldia colocava ele, o Crespo tentou colocar e ele quer sair dessa forma. Então agora ficou muito estranho. O Alisson ficou com um futuro completamente incerto porque ele foi no CT do Corinthians. Então assim, é uma coisa assim deplorável. E por mais que nós queremos falar aqui de profissionalismo, do cara, ele joga onde ele quiser, ele tá desgostoso e tal, independente disso, não adianta querer separar isso no futebol. Tem a paixão, a emoção da torcida que não vai perdoar o Alisson nunca mais. Estão comparando o Alisson com o Caio Paulista pela forma como ele está querendo deixar no São Paulo, querer ir lá com o Dorival. Corinthians também, né? Um time que me dá até náusea falar isso, mas o Corinthians é um time grande, né? O Corinthians é um time grande. Só que assim, muito estranho o Corinthians, e eu alertei aqui. Falei, o Corinthians não vai fazer esse pagamento. Tudo indica que ia engambelar caso o São Paulo tivesse liberado o Alisson. Agora, não sei como é que vai ser isso. Pode mudar, tá, gente? O Alisson ainda pode ir pro Corinthians. Tem uma chance dele ir pro Corinthians. Mas neste momento, ele não vai pro Corinthians, porque o Corinthians não vai honrar o pagamento da liberação. São Paulo pediu 1 milhão. Que hoje, valores de futebol é um valor bem pequeno, né? Falando em questão, em nível de futebol, de transação, transferência de jogador. É um valor pequeno. Corinthians não tem como honrar esse pagamento e o São Paulo não vai liberar. Só que, como é que fica a situação do Alisson no São Paulo? Ficou muito estranho, porque a torcida não quer mais ver o Alisson nem pintado de ouro. Aparentemente ele tá sem ambiente nenhum agora no São Paulo. Então, neste momento não vai acontecer, o negócio pode mudar, ele ainda pode ir pro Corinthians, mas neste momento o Alisson, no momento que eu tô gravando aqui, o Alisson fica no São Paulo. Mas, vocês querem a boa notícia? São Paulo já tem um substituto muito melhor que o Alisson, é isso. Matheus Ferreira
garoto da base, pedindo passagem, primeiro volante, coisa que o time do São Paulo está precisando, precisa ter um ambiente mais, um setor ali mais favorável para o Marcos, deixar o Marcos Antônio e o Danielzinho mais soltos, digamos assim, com um primeiro volante, e o São Paulo já tem, é o Matheus Ferreira, menino da base, joia da base, está pronto, São Paulo trouxe ele do Vasco, está prontíssimo para jogar no time profissional do São Paulo. Jogador muito promissor, com uma qualidade assim absurda, jogador pronto, forte fisicamente, jogador completamente preparado, e não é um jogador igual o Alisson, que precisou de várias etapas, vários momentos, muita forçação de barra para dar certo. O Alisson, ele foi uma forçação de barra gigantesca para ele dar certo na carreira, e teve uma temporada e meia de bom futebol, no máximo, exagerando, porque teve um técnico que conseguiu encaixá-lo. Que é completamente diferente. Matheus Ferreira, ele é um volante. O Alisson, ele não é nada. Com todo respeito aqui ao jogador, a pessoa, Alisson, você não é nada. Eu nunca vi isso na minha vida, nunca tinha visto. Você, inclusive, eu vi uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto um ponta-direita. Alisson começou na carreira, para quem não sabe, Alisson começou na carreira de atacante. Ponta-direita. Aí ele jogou na ponta direita, nunca teve grande expressão, jogou um pouquinho na ponta esquerda, ficava naquela troca, né? Ah, você não funciona na ponta direita, vai para a ponta esquerda. Aí foi, se eu não me engano, com o Rogério, começou a virar meio atacante. Já foi meio assim, meio estranho, virou meio atacante. Com o Dorival Júnior, o Dorival começou a trazer ele para trás para tentar encaixá-lo, ele começou a virar um segundo volante, eis que ele jogou de primeiro volante. Eu nunca tinha visto um ponta virar o primeiro volante. Acho que isso diz muito da qualidade do jogador, né? Uma qualidade sempre muito duvidosa. Mas o Matheus Ferreira não tem isso. O Matheus Ferreira é um jogador pronto, 100% preparado para jogar de primeiro volante, posição perdão, gente, posição que o São Paulo precisa demais, porque não tem. Pablo Maia é o primeiro volante, mas o Pablo Maia não está em um bom momento. O Pablo Maia merece, né? Eu acho que o Pablo Maia vai voltar, gosto bastante do Pablo Maia. Bobadilha não é primeiro volante, nem o Marcos Antônio, nem o Danielzinho. Marcos Antônio e o Danielzinho tem características de criação e avanço, então precisa agora do primeiro volante, mas a boa que o São Paulo já tem é esse Matheus Ferreira. Então não importa o que vai acontecer com o Alisson no final das contas, né? Galera, Rafinha chegando de forma muito espetacular. Aqui não é informação, é um pouquinho de opinião. Eu confesso que, como São Paulino, eu fiquei com muita esperança, porque não é possível a gente ver, tá claro, o Rafinha é uma coisa, galera. Uma coisa é muito clara, o Rafinha, ele não precisava disso, o Rafinha, ele não precisava disso na vida dele, na carreira dele. Então eu acredito muito no Rafinha, eu estou muito feliz de ter o Rafinha ali nessa questão de fazer, né, o meio de campo entre a diretoria, os jogadores, a comissão técnica. Precisa de um cara que conheça o clube com esse rebolado, e o Rafinha, ele tem uma coisa, um espírito vencedor, ele quer trabalhar, ele falou, eu estou aqui. Então o Rafinha, ele já faz o oposto do que o Crespo estava fazendo, né? Ele fala, eu sei onde eu tô me metendo, eu conheço essas pessoas, eu acredito nessas pessoas e eu sei o que fazer. Ele falou, eu não sou o salvador da pátria, mas eu vim aqui para ajudar. E o Rafinha tem total convicção do que rola lá dentro. Ele sabe o esforço dos jogadores, o que está acontecendo, como é que é a gestão, é a diretoria. Rafinha, além de tudo, é um cara muito esperto. Além dele ser muito experiente, ele é muito esperto. Então eu estou muito esperançoso com a figura do Rafinha dentro de São Paulo, porque além de tudo, é um cara que não precisava disso pra nada. Ele já estava comentando, sendo comentarista, comentários assim bem bacanas, fazendo um trabalho bem bacana como comentarista, e aí ele veio pro São Paulo. Eu estou particularmente botando muita fé, de verdade mesmo, nesse trabalho do Rafinha. E já melhorou demais os discursos, né? É muito bacana. Ele fala,
esse negócio dos salários atrasados, que hoje é um grande problema, né? Que tem o direito de imagem, né? O salário, o direito de imagem, o salário falam que tá ok, o direito de imagem que tá atrasado. Mas o direito de imagem, galera, vamos falar a verdade, é o salário também. No final, vamos falar de forma popular aqui, o direito de imagem também é o salário e os jogadores precisam receber. O presidente tá falando, não tem salário atrasado, tem direito de imagem, mas é uma composição óbvia do salário, é a maior parte do salário. Mas o Rafinha falou uma outra verdade, ele falou, todo mundo sabe que vai receber amanhã ou depois. É claro que não é legal, é claro que não é justo, é óbvio, não é legal, não é justo. Só que ele falou, eu fui campeão, a gente foi campeão com salário atrasado. Então isso é uma coisa que já vem assombrando o São Paulo, mas é uma coisa que não é o fim do mundo pelo momento horrível que o clube passa. Então o Rafinha, ele nos dá um outro panorama de uma situação emergencial horrível do que está acontecendo, é bem verdade, mas o Rafinha, ele dá um panorama de maior esperança. E ele fala, ele critica muito a questão, o que o Crespo falou. Falou, o São Paulo não pode chegar assim. E é verdade, São Paulo não pode. O Crespo o Rafinha foi contra ele publicamente, né? Contra a fala dele. O Luiz Fabiano também e o Zé Elias. O Zé Elias falou, o Crespo, ele fala mais de política do que de futebol. E é verdade, ele tá muito mais interessado no que tá acontecendo nos bastidores do que no trabalho dele de campo. Crespo ganhou o quê? A comissão técnica ganhou o quê dele? 1,5 milhão? Ele virou um comunicador, ele ganha 1,5 milhão pra nos falar que a situação do São Paulo é horrorosa. Com isso eu não concordo. E o Rafinha repudiou também as falas em relação ao Crespo no Brasileiro. E outra, o Crespo, não vem falar que eu tô fritando o Crespo não, porque quem faz o trabalho ruim lá é ele. Não venham com essa conversa de que eu tô fritando o Crespo, porque é o seguinte, ele chegou e falou assim, o São Paulo briga pra não cair. O Crespo, pra mim, foi muito... É aí que pega a situação. Pra mim, foi muita... o Crespo, ele tá mentindo pra nós. Ele está colocando uma situação que existe, uma situação muito ruim extracampo, pra justificar o insucesso dele, pra justificar o trabalho ruim que hoje ele faz do São Paulo. São Paulo não tem sistema defensivo, não tem ataque. Então, deu pra perceber a mentira nisso em relação ao Crespo. E o Crespo, pra mim, ele errou demais. Ele errou demais. Porque seria muito mais tranquilo caso ele chegasse e falasse assim, galera, peraí, porque ele fala da situação, só que o São Paulo perdeu pra Portuguesa. Então não importa o momento do clube, o São Paulo não pode perder pra Portuguesa. Olha, mesmo com os salários atrasados, olha o time do São Paulo contra a Portuguesa. Tô dando só um exemplo, tá, galera? Todo mundo tá vendo que não se justifica. E nós não estamos pedindo pro Crespo ganhar a Libertadores, que nem vai jogar, né? Mas não estamos pedindo pra ganhar nenhuma Libertadores, não estamos pedindo pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Nós só pedimos bom futebol pro Crespo. Só pedimos pro Crespo entregar mais em campo. Foi isso que nós pedimos pro Crespo. Ninguém tá pedindo pra ele ganhar brasileiro, se der ganhar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, se der. Ninguém tá com esse nível de cobrança de título em cima do Crespo. Então, pra mim, ele se perdeu demais nesse discurso de derrotado. Um discurso de derrotado. Pra mim, ele está usando essa má fase horrorosa que vive o São Paulo, e é bem verdade, mas pra mim ele tá usando isso como desculpa do trabalho ruim dele. Ficou uma coisa, e ficou escancarado isso. Até certo modo. Nós teríamos que ter paciência com o Crespo até certo modo. Se ele chega, e pra mim ele errou demais, porque se ele chega e ele fala assim, galera, é o seguinte, tá ruim, precisamos melhorar, vocês sabem, as coisas aqui, elas não estão tão boas, precisamos de muito ajuste, precisamos de muitas melhorias, mas nós vamos lutar pra melhorar, vamos tentar ganhar alguma coisa. Se ele fala uma fala dessa, uma frase dessa, ia ficar muito mais tranquilo pra ele, mas não, quis falar coisas que não são reais. E eu não falo do momento do clube. O momento do clube, ele é muito ruim em si. Só que assim, você precisa do quê pra ganhar no Mirassol? Mirassol, do final do ano pra cá, aquela temporada espetacular que o Mirassol fez em 2025, teve 14 desfalques. Teve 14 mudanças no time. Então, como assim? Como assim você não consegue ganhar no Mirassol? Como assim você não consegue... E outra, não é ganhar. O time é uma bagunça danada. É aquilo que eu falo, tem formas e formas de você perder uma partida. Tem formas de você ganhar ou perder. O São Paulo, na copinha pro Cruzeiro, os meninos fizeram bonito, mesmo perdendo. Mesmo a gente ficando chateado de perder, perderam jogando. Perderam porque acontece de perder. O Crespo não. O Crespo é um trabalho... Não é aquela coisa que você fala, pô,
caramba, jogamos bem pra caramba, perdemos porque tinha que perder. Não, é um futebol horroroso. É um futebol horroroso que ele não consegue adaptar e não fazer mais trabalho pra ninguém. Mas, galera, o Crespo está basicamente fora do São Paulo, né? Neste momento com uma corda bamba gigantesca, né? Pelo que fala o Rafinha e o Harry Macias, né? Estão pelo menos em sintonia para demitir o Crespo. E eu, bom, enfim, independente de eu ser a favor ou não, eu acho que o Crespo ele não tem mais como extrair mais nada do São Paulo. E eu acho que ele falhou em se agarrar demais em discursos. Ele fala muito mais de política, de extracampo do que do futebol. Cadê o futebol, Crespo? Cadê o futebol? Então o Crespo ele está com a corda bamba principalmente pela situação que ele mesmo colocou o São Paulo como treinador. Ele ganha. Então é o seguinte, por que ele ganha tão alto? Por que ele ganha 1,5 milhão se ele vem só dar desculpa? Todo mundo sabe desses problemas do São Paulo. Você foi contratado, Crespo, para resolver. Então nada é culpa sua, tudo é culpa dos outros. Então o Crespo já, muito provavelmente, já está para ser demitido, mesmo porque o São Paulo tá horroroso no Paulista, vai começar o Campeonato Brasileiro, agenda, né, muito mais espremida nesta temporada, e aí já tem a matéria do GE, né? O Alan Barcelos é o treinador neste momento para substituir o Hernan Crespo. Eu acho muito recente, adoro o Alan Barcelos, tecnicamente, acho que o Alan Barcelos ele manja demais, ele conhece muito futebol. O único problema que eu tô falando pra vocês é diferente. Quando você assume um clube da grandeza do São Paulo, precisa ganhar quase todos os jogos. Não é nem ganhar, é mostrar bom futebol, é acertar as escalações, é acertar as alternativas, fora o extracampo, uma pressão gigantesca. É muito mais complicado lidar com um elenco acima de 27, né, com média de acima de 29, 30 anos, com caras que já passaram, já ganharam títulos, já passaram por outros clubes grandes também, que já conhecem muito futebol. Eu acho que o Alan Barcelos ele terá muito mais problemas em gestão do que propriamente futebol, mas eu gosto e está definido. O presidente Harry Macias já promoveu o Alan Barcelos pro profissional, né? Já profissionalizou o Alan Barcelos pro time profissional de São Paulo. É condição merecidíssima do Alan Barcelos, um treinador que nós temos as melhores impressões possíveis, né? E caso assuma, que muito provavelmente irá assumir agora, é o próximo da fila para assumir em caso de queda do Crespo, que tá muito próximo também, né? Aparentemente tá muito próximo. Vamos torcer demais porque ele é um excelente treinador. E só aquilo, eu só acho que falta experiência para assumir o time principal, mas a diretoria aparentemente não pensa assim e muito provavelmente o Alan Barcelos assumirá o São Paulo nos próximos meses, aí nas próximas semanas, com certeza, pelo que nós estamos vendo, pro Alan Barcelos já estar no meio de tudo isso e o São Paulo não precisar se preocupar tanto com uma contratação de técnico imediata. Futebol ele conhece demais, vamos torcer para dar certo, né? Imagine ele fazendo o mesmo trabalho que ele faz com a molecada da base, com o time profissional, seria uma coisa maravilhosa, né? E galera, São Paulo vai pegar um jogo molezinha, né? Vai enfrentar o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, e aqui o Crespo já tem problemas muito grandes, muito grandes. Pode ser até que o Crespo caia nesse jogo, né? Pode ser, não tô falando que vai cair, mas pode ser até que ele caia. Por quê? Porque o São Paulo vai força total no Campeonato Brasileiro, e como é que fica o Paulista, né? Como é que fica a situação do São Paulo no Paulista? O São Paulo vai cair no Paulista? Eu acredito que não, mas a situação do São Paulo é horrorosa no Paulista. Galera, provável São Paulo para enfrentar o Flamengo aí. Vamos lá. Rafael no gol, Mike, Arboleda, Alan Franco e Wendel, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, Lucas, Caleri e Ferreirinha. Ou o Luciano no lugar de alguém. Força total, Lucas Moura jogando, é o nosso time, bom time. É aquilo que eu falo, eu não me conformo dele não conseguir fazer esse time jogar. Rafael, baita goleiro, Mike, adoro. Arboleda e Alan Franco estão pisando na bola, mas a gente sabe que são excelentes zagueiros. O Wendel, tem que falar pra quem veio, mas é um jogador muito caro e que precisa falar pra quem veio. Eu só não gosto, o meio de campo eu adoro o Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, eu não tenho nem o que falar. Pra mim esses caras eles são titulares absolutos do São Paulo, Marcos Antônio e Danielzinho, mas tem que colocar um primeiro volante. Aqui não tem a figura do primeiro volante, o sistema defensivo do Crespo tá cada vez pior, e o ataque eu adoro, Lucas, Caleri e Ferreirinha, e com o Luciano podendo jogar ou entrar no segundo tempo. Então, gente, pra mim assim, é um time forte, é um time bom, é um time competitivo, é um time pra ganhar o Brasileiro? Não é.
Não é, mas também não é um time pra perder da Portuguesa, perder do Mirassol, perder de todo mundo e lutar pra 45 pontos no Brasileiro. Eu não concordo. Mas e aí, o que vocês acham disso? Deixa nos comentários quem quiser alguma coisa aí. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu e até a próxima.